Salve, salve devoto, no oferecimento da Carvisa. Proteção veicular está no nosso DNA. Proteção para SUV a partir de R$80, carros a partir de 69, motos a partir de R$49, contra furto, roubo, colisão contra terceiros, incêndio, perda total, é na Carvisa. São 20 anos de liderança no mercado. Ferrobras, líder em soluções para processos minerais. Aqui é empresa séria com liderança nacional. Quer conhecer mais? Acesse o nosso Instagram, o link está na descrição do vídeo. Desembola, precisou de grana, a gente desembola para você. Parcelamos de 12 a 18 vezes o empréstimo, emprestamos em todo o Brasil. Limpa Nome SA, tire seu nome das SPC, Serasa, Bovista e volte ter o bom crédito que você tanto merece por apenas R$599. Bruxelas, um brinde a você, um brinde a Bruxelas. A cerveja Puro Malte assinada por Ronaldinho Gaúcho. O energético Superstar vai te dar aquela força. Gente, Bruxelas sem álcool é maravilhosa, zero açúcar e zero gordura para você também. Entre em contato agora mesmo, Bruxelas, e não se esqueça, 15 anos transformando ambientes com gesso e drywall é na Ouro Gessos. Entre em contato agora mesmo. Bora falar de Galo, bora fazer a nossa resenha e bora começar o nosso papo aqui, falando sobre quais posições o Galo precisa se reforçar. Gente, na minha opinião, o Galo ele tem que ter uma visão muito clara das coisas. E eu tenho uma visão muito certa da onde que o Galo precisa se reforçar mediante as saídas que eu gostaria que acontecesse e a necessidade do Galo. Vamos lá, puxa para mim. Primeira coisa que nós temos que entender, o Galo precisa e necessita, é importante deixar isso claro, o Galo precisa e, perdão aqui, gasguei aqui, e necessita de 2 zagueiros. Por quê? Nós precisamos de um zagueiro para substituir o Lian, que só volta pós-Copa do Mundo, e nós precisamos de um zagueiro referência. Então hoje, para mim, a gente tem que ter o Tressoldi na direita, o Vitor Hugo e mais um zagueiro referência, por exemplo. E aí você teria Alonso, Ivan Roman e mais um zagueiro da base para reserva. Então você precisa e necessita de pelo menos a contratação de um zagueiro. E o segundo zagueiro até para substituir o Lian até chegar. Então, na verdade, eu gostaria de 2 titulares. Tá certo? Um pro lado direito, um pro lado esquerdo, Vitor Hugo central, ficaria com Tressoldi, Ivan Roman e Alonso na zaga. Precisamos de 2 laterais direitos. Eu, particularmente, acho que o Natanael não tem condições. Opinião. Acho que o Natanael não vai conseguir se desenvolver bem. Não tô vendo esse potencial que eu via no Natanael. Pelo menos um. Vamos colocar o Natanael na reserva. Vamos forçar a barra, deixa o Natanael na reserva, ok. Então, pelo menos um lateral direito. Top, de altíssimo nível e de ótima entrega. Na lateral esquerda, precisamos de um lateral esquerdo para substituir o Arana. Né, o Arana ser o titular, mas com um cara disputando ele. Então, já falei de 4 jogadores, 2 zagueiros, um lateral direito titular e um lateral esquerdo para disputar a posição. Nós precisamos de 2 volantes de pegada. Hoje nós temos o Alan Franco e o Alexander para ser o volante de saída. Agora já precisa de volante de finalização de jogada, finalização de contragolpe, volante cascudo, volante grosseiro, aquele que o cara tá andando, ele levanta o cara e joga o cara para 2 metros de altura. Então, assim, cara, é o lance que nós precisamos. Há uma necessidade disso no momento. Então, eu, por exemplo, penso assim, vamos colocar ali um volante de pegada, que pode ser argentino. Para mim, eu gosto dos volantes argentinos, volantes mais pesados, mais fortes. E um volante jovem, que você vai buscar no mercado. Sabe? Um cara que está despontando agora, eu acho que daria sim. E aí você pode usar o Cissé, você pode usar outros por ali também. O Índio, que é muito bom. Enfim, mas precisamos de 2 volantes. Precisamos de um meio armador, cara. É indiscutível que nós precisamos de um distribuidor de jogadas. Então você poderia colocar até o Bernard e o Igor Gomes para ser reserva desse cara. Mas você precisa de um volante distribuidor de jogadas. É impossível não ter. Você precisa de um ponta direita titular. E você precisa de um ponta direita. Não tem discussão. É necessário um ponta direita. E precisa também de um centroavante. Precisa de um ponta esquerda. Precisa não. Você tem Coelho e Dudu. E o Coelho está voltando. Então você precisa de um ponta direita. Então na hora de formatar o elenco, cara, na minha opinião, você vai precisar de muitas contratações. Repetindo. 2 zagueiros, um titular e um reserva. 2 volantes, um titular e um reserva. Primeiro volante. Um lateral direito titular. Um lateral esquerdo reserva. Um meio armador para distribuir jogada. Um ponta direita titular no mínimo. E um centroavante titular no mínimo. 9 jogadores no mínimo. No mínimo. Rap, mas e o Scarpa? Não acredito que o Scarpa fica no Galo, tá?
Não acredito que o Scarpa vai ficar no Galo por conta do Sampaoli. O Sampaoli tá pondo ele na reserva e ele, não vai se habituar a isso, não. Vai querer sair do Galo. Anotem. O Galo vai acabar vendendo o Scarpa. E se vender o Scarpa, tem que trazer mais um. Eu acho que o time titular do Atlético deveria ser Everson, um zagueiro top que eu falei pra trazer, Vitor Hugo e Tressoldi. O Tressoldi errou muito, o Tressoldi tem qualidade, gente. A gente já viu que tem. Um volante titular, Alan Franco, um meia armador titular, Arana. Aí na direita aqui, na direitona, tem que ser um ponta direita. Não um cara igual Arana, ponta mesmo. E no ataque a gente precisa de um centroavante e mais um. A gente podia voltar a jogar com o São Paulo no 4-4-2, que era com Everson, aí você teria o zagueiro titular, mais um Tressoldi, para mim o Tressoldi teria que ser, Arana e o lateral titular. Volante de saída, um volante de liberado, que seria o Alan Franco, um meia armador, um ponta esquerda, que poderia ser o Coelho, um centroavante titular e um ponta direito titular. Aí na reserva você teria Gabriel Delfim, você teria Alonso e Vitor Hugo, você teria Natanael, lateral direito na reserva, mais um lateral esquerdo, reserva que eu não sei quem é, um primeiro volante, reserva que eu não sei quem é, Alexander, você teria, como você pode ter 12 no banco, você teria Bernard e Igor Gomes na reserva da lateral, Dudu na reserva da esquerda, na reserva da direita, eu tô indo pra 12, hein? Na reserva da direita, aí tem que contratar, porque pra mim Júnior Santos não dá, Rony não deveria ser, e o Hulk. Esses seriam os meus reservas. O que você acha? O que você pensa? Você acha que eu tô errado? Você acha que eu tô certo? Dá a sua opinião aqui. Bom, Vitor fica ou sai? Cara, olha, o Atlético ele vai passar por uma mudança. Tá chegando um novo CEO, e esse novo CEO, ele vai mudar as coisas no Atlético, inclusive na questão de gastos, tá? Eu escutei de uma pessoa do Atlético ontem à noite, na mesma conversa que eu tive, que eu contei no vídeo da manhã da reunião, que esse CEO também vem para reduzir custos administrativos do Galo. Dizem que os custos administrativos do Galo está elevado, dizem que o custo administrativo do Galo está alto, e dizem que esse custo está atrapalhando também o dia a dia atleticano. É muita cadeia de comando desnecessária. Então que sim, haverá uma reformulação nesse setor. Então, senhoras e senhores, guardem bem esta informação. Haverá uma mudança forte também. E essa pessoa não me garantiu que o departamento, eu perguntei para ela, o departamento de futebol ficou mesmo, Brax, Vitor, a pessoa me disse assim, com essa mudança do novo CEO, custos, operações serão reduzidas. Não dá para garantir que o departamento de futebol, como ele é construído hoje, continuará. Haverá mudanças, principalmente de redução de custo administrativo no Galo. Isso é muito importante, mas isso pode impactar sim. Pode impactar no Vitor, pode impactar no Paulo Brax. Apesar de eu não acreditar que o Paulo Brax saia, mas o Vitor, eu não duvido com essas mudanças. Vamos ver. Você gostaria, cara? Eu acho que eu preferia sair do Paulo Brax que do Vitor. Que isso, o Vitor faz o quê? Cara, o Vitor é gerente de futebol, é dia a dia ali com os jogadores e tal. Hoje precisa de um diretor de futebol de altíssimo nível. Eu acho que o Brax é um diretor de médio nível. Não acho ele top. Bom, Rica Perrone deu um esculacho, falou sobre o caminho mais curto, e eu concordo com tudo que ele disse. Inclusive, algumas das coisas que ele disse, eu disse ontem na live para vocês. Então vamos ouvir e ver aqui o que ele disse, olha só. O atleticano, o título ficou nas mãos do Lanús nos pênaltis, mas temos aqui que ser honestos e o mais justos que a gente puder com as escolhas que foram feitas. Fosse hoje o Atlético Mineiro campeão da Libertadores, da Sul-Americana, ele teria escolhido o caminho mais fácil e percorrido até o final o caminho mais fácil. E nós iríamos aqui por justiça. Parabéns ao Atlético que fez uma escolha por um caminho mais certo e conseguiu salvar o ano dele com um título e uma vaga na Libertadores do ano que vem. Parabéns, legal. Quando você escolhe o caminho mais fácil, mais curto, e mais fácil, sem dúvida nenhuma, a gente espera que você chegue aonde os outros querem chegar pelos caminhos médios e mais difíceis. Quando você não chega por esse caminho, você vai levar porrada. E é muito justo que você seja criticado. Porque é mais um ano que o Atlético, não só pelos títulos, que o ano passado ele passou perto de 2, mas o futebol não engrena. Você vê o tamanho, a qualidade técnica do Atlético é tamanha, que faz 2 anos que o Atlético não consegue emplacar um grande futebol, que o Atlético não se acerta, e o Atlético chega.
O Atlético chega. É a terceira final que o Atlético chega em 2 anos. Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americana. É um torneio menor? Claro que é. Nós estamos falando do 11º colocado do brasileiro com o 8º colocado do Campeonato Argentino. É óbvio que é um torneio menor. Dos últimos 14 finalistas sul-americanas, 3 eram grandes. Os outros todos eram times médios para pequenos. Então é óbvio que é um torneio menor. É evidente que é um torneio menor. Mas, se você escolheu ganhar esse torneio menor, se você deixou claro que esse era o torneio que você tinha que ganhar, eu não acho que o Atlético fez um jogo ruim. Só que o Atlético fez um jogo de igual para igual com o Lanús. E no dia que o Atlético Mineiro se achar de igual para igual com o Lanús, alguma coisa tem que ser feita. O Atlético não tem elenco de igual para igual com o Lanús, ele não tem camisa de igual para igual com o Lanús. O Atlético Mineiro tinha que jogar hoje, desde o primeiro minuto, não, é comigo. O jogo é meu, eu vou para dentro. E o Atlético criou uma chance de gol na prorrogação. O Lanús também não criou nada, mas parece que o Atlético estava mais preocupado em tipo assim, não, se eles me anularem eu também, nós vamos pro pênalti, tá tudo bem. O Atlético tentou evitar o quê? Perder uma coisa que não é dele? Porque o título não era dele, a vaga não era dele. Então, não gostei da postura, não vou aqui ficar culpando o Biel, acho uma sacanagem isso também, ficar escolhendo um jogador ou outro. Ah, o Hulk jogou bem, jogou mal, o Igor Gomes jogou bem, o Dudu jogou bem, o Everson jogou bem. Né? O Atlético tem os seus valores ali, chegou na final e tal, mas você escolheu jogar o pior campeonato porque era mais fácil. Aí é quando você não ganha o pior campeonato, aí você tem que apanhar proporcionalmente à sua escolha. Você escolheu o mais fácil para garantir e você não garantiu. Então você é pior do que aqueles que estão no campeonato médio e eventualmente não conseguiram. O Atlético termina o ano muito mal, ainda que possa sonhar no Brasileiro com essa vaga ainda. É a verdade nua e crua do que ele disse. Fizeram uma escolha de jogar o campeonato mais fácil e eu, gente, o quanto eu avisei nas lives. Larga a Sul-Americana, foca no brasileiro, vai dar G7, G8, pra gente conseguir ficar ali no G6. Se a gente conseguir chegar no G6, nós vamos pra Libertadores. Focaram na Sul-Americana, focaram na Copa do Brasil. Deixaram o Cuca muito mais tempo que deviam deixar. Sabendo de todo o elenco odiando o Cuca, porque sabiam que o elenco detestava o Cuca. Elenco mimado pra cacete também. Porque fica aí, não tinha nada com o Cuca, hoje a gente sabe que tinha. Sabe, é tantos fatores ruins que a gente não consegue selecionar qual que é o pior. Mas a realidade é uma só. O problema é que as escolhas feitas em janeiro pelo Cuca de contratação foram péssimas. A diretoria anuiu a todas elas. Trouxeram Paulo Brax, que não é bom. Paulo Brax trouxe jogadores que não entregaram absolutamente nada de diferente, tirando o Vitor Hugo, que conseguiu aí surpreender um pouquinho. E olha que loucura, bicho. O Vitor Hugo é o que surpreendeu. Porque o Dudu, a gente sempre soube da qualidade dele. Vimos o Dudu jogar. Então surpreende demais da vida toda a gente ter que assistir isso. É uma fábula, parece mal contada, mas é a verdade. Né? Infelizmente, o Rica tem razão em todos os seus comentários. Infelizmente, ele bateu forte e bateu justo. Escolheram o torneio mais fácil, não ganharam. E o time foi frouxo. Frouxo. Mas por que ele é frouxo? Porque ele é isso aí, ele é limitado. Quem assiste todos os jogos do Galo, como eu assisto, sabe muito bem que o time do Galo é limitado. Sabe muito bem que o time do Galo não conseguia sair daquele lugar, era travado ali, daquela coisa. E essa é a verdade. Bom, vamos partir para o próximo tema e vamos falar de Sampaoli, que o pessoal tá falando aí sobre se ele fica ou não. Gente, ontem o Sampaoli já deu uma entrevista falando que fica. Que independente, a pergunta foi até do Thiago de Araújo, que independente do valor, ele fica. Vamos ver o que eles disseram aí, o pessoal da Itatiaia também sobre isso. E calma que tem uma notícia da Itatiaia que eu achei pesada, batendo forte. Pensando no perfil do Sampaoli para o ano que vem, um outro perfil de jogador mais jovem, de um jogo com mais intensidade e daquela percepção que eu tinha anteriormente, que eu estava dizendo aqui agora como informação, de que o Sampaoli já veio para fazer o time do ano que vem. Então, assim, Cláudio, acho que é a informação que você tem aí também, porque... E acho de verdade que o Atlético está certo, tá? Porque quando você pega média de idade do elenco Atlético... Vou parar por aqui, porque primeiro eu só queria fazer a confirmação que ele fica, que a Itatiaia tem a mesma informação, o Sampaoli falou, eu estou te dizendo, ou seja, todo mundo está dizendo a mesma coisa. Depois eu vou trazer esse vídeo aí pra gente discutir reforços, média de idade e tudo. A grande realidade é o seguinte, o Sampaoli, quando ele veio pro Atlético esse ano, a diretoria falou, faz o melhor que você puder.
Nós estamos mal na Sul-Americana, nós estamos desclassificados praticamente da Copa do Brasil e precisamos que você nos tire debaixo da tabela e nos coloque lá em cima, o máximo que você puder. São Paulo comprou a briga e fez tudo aquilo que foi lhe solicitado. Tentou ir na Copa do Brasil, tentou jogar Sul-Americana, ele tentou fazer de tudo. Ele tentou buscar todos os caminhos, todas as alternativas, todas as formas. Fato é que, e isso é muito importante que a gente diga, você, torcedor que está do outro lado, fato é que o Sampaoli ele já veio pronto para o ano 2025, 26. E é isso que ele vai fazer agora. Vai dispensar uma galera, vai eliminar um bonde de come e dorme, vai tirar um tanto de jogador que não tem qualidade para estar no Atlético, e esse jogador também não tem culpa não, tá? Porque quem escolheu foi o próprio Galo. E dali em diante vai ter um segmento. Mas o Sampaoli fica, e isso é a melhor notícia que a gente podia ter, porque o Sampaoli começar esse processo ano que vem, começar as contratações. Agora resta saber, o Menin vai pôr dinheiro? O Menin vai colocar a grana de verdade no Galo? Essa é a grande pergunta. Essa pergunta é a pergunta que a gente pode brincar, que é a pergunta de $1 milhão. Menin vai colocar dinheiro no Atlético, sim ou não? Esse é o ponto, essa é a interrogação, é disso que nós temos que discutir aqui. Bom, vamos continuar e dar seguimento ao nosso vídeo. E vamos falar do Neto, né, cara? Que o Neto esculachou Rubens Menin e companhia, tá? A SAF atleticana. E eu quero falar disso para vocês no oferecimento do Instituto Céspedes. Calvície tem solução. E a solução é transplante capilar. Gente, eu era conhecido como cabelinho de pombo, rap calvo, rap careca show. Olha aqui, gente. Eu não tenho mais nenhuma entrada, nem pentear o cabelo eu preciso. O cabelinho fica do jeito tonight. Olha as entradas que eu tinha. Rap lá no Instituto Céspedes, dá para marcar consulta só para avaliar? Sim. Vai lá, marca consulta, é de graça. Vamos fazer uma avaliação para quem sabe você fechar com a gente, tá? Instituto Céspedes, avisa que veio do canal Alvinegro que você tem desconto. Não esquece da Folhas em Bordado. Todos os bonés do canal Alvinegro são da Folhas e Bordados. Todas as camisas do canal Alvinegro são da Folhas e Bordados. Gente, se você tem uma empresa e quer produzir 1, 2, 3 camisas, nós produzimos para você lá na Folhas e Bordados. Ligue agora mesmo, entre em contato, leve a sua logo, a gente faz a transformação num produto de altíssima qualidade. A Liberdade FM faz lá. Todo mundo que quer uma camisa de qualidade, um bordado de excelência, faz na Folhas e Bordados. Tico Pneus, 13% de desconto na compra de pneu novo, nacional ou importado, eu te dou aqui na Tico Pneus. Gente, é um sonho na noite de verão, tanto na unidade do Lutz quanto na unidade da Pampulha. Inclusive, damos descontos a vocês, tá certo? Que vierem do canal Alvinegro com 3%. É um sonho. Pode ir na unidade Luz, Pampulha, printa a tela para vir do canal do Rap Show. Quero o meu desconto. E não esquece, Papibet, a patrocinadora master do canal Alvinegro, convida você a se divertir hoje no Campeonato Brasileiro. Tem Santos e Internacional. E o Rap Show já fez a pezinha. Vai dar Internacional para afundar o Santos de vez na tabela. E olha, a ODD tá excelente, ela é sujeita à alteração. E tem Mirassol joga também hoje. Na minha opinião, Mirassol leva em cima do Fortaleza. Você quer ver mais? Do Ceará, perdão. Quer brincar? Vou fazer a dupla. Mirassol Internacional. Bem divertido com o Rap Show. À noite eu mostro o bilhete pra vocês lá no Instagram, pra você brincar. Mas lembre, só pra maior de 18 anos, brinque com moderação e TC se aplique. E entre no nosso grupo de Telegram pra você concorrer a uma camisa oficial do Galo no jogo contra o Flamengo. Bom, vamos escutar o esculacho do Neto? Não, mas foi um esculacho alto. Olha só esse esculacho aqui. Cadê? Ah, eu deletei aqui. Vamos abrir o áudio aqui então, não tem problema não. Vamos lá, abrir o áudio. Bora de áudio. Olha, vocês têm ideia o que se passou no Atlético Mineiro esse ano? Todas as lambanças que tiveram, tudo aquilo que teve. Que coisa absurda. Uma das coisas mais... para um grande clube como o Atlético Mineiro. E aí vocês contratam Jorge Sampaoli. Vocês acham mesmo que o Jorge Sampaoli pode ser o cara para levar o Atlético Mineiro a tudo aquilo que ele merece, o Atlético Mineiro? Vocês têm noção do que fizeram para o Atlético Mineiro em relação à SAF? 300 milhões aí, cara que está preso. Vocês têm ideia quantas vezes os jogadores do Atlético Mineiro fizeram... reivindicar o salário e tudo que está acontecendo. Vocês têm ideia o que fizeram com o Hulk? O que esse Jorge Sampaoli fez? Então, tá aí. Por que não ganhou
a Sul-Americana. Tá explicadinho, tá bom? Todo respeito ao Neto, eu acho que o Neto se equivoca em muitas coisas. Primeira coisa, vamos lá, Sampaoli, ele mudou o Atlético. Não vou entrar aqui no mérito que o Sampaoli é um gênio, porque eu não acho que é. Não vou entrar aqui no mérito que o Sampaoli é um treinador extraordinário, porque eu também não acho que é. Acho que é um bom treinador. Mas nós, atleticanos, sabíamos onde nós estávamos. Nós, atleticanos, vimos a ponta do buraco do bandido. Nós vimos o tanto que nós estávamos afundando. Nós vimos. Essa é a verdade. Então eu acho que nós temos que conversar sobre isso. Não podemos simplesmente chegar aqui e falar que o Sampaoli é o culpado de coisas que ele não é. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu avalio essa história toda, tá? É questão do Hulk. Hulk merecia banco, Hulk não estava jogando nada com o Hulk e nada com o Sampaoli. Sampaoli pôs ele no banco, ele emagreceu, ele mesmo deu uma entrevista, perdi peso, ninguém sabe o tanto que eu me dediquei para voltar ao time titular. Ou seja, ele também estava desmotivado e desfocado. Ele disse isso, Neto. Então é mais uma vez você desculpa falando bobagem. E o terceiro ponto, salários atrasados, isso você está certo. Isso daí você está certo. Salários atrasados e o nome do mercado no mercado, salários atrasados ferra o Atlético. E ferra mente jogador, porque o jogador não está interessado se o Atlético é bonitão. Ele quer receber a grana dele em dia. Agora, o Vocaro não tem nada a ver com isso, né, o Neto? Ninguém sabia do Vocaro, né? Ninguém sabia do Vocaro. O Vocaro está no mercado mexendo há 15 anos, ganhando dinheiro. Pagando almoço para ministros de STF, ministro de Justiça, ministro de Governo. Ninguém sabia disso aí. Então nós não podemos ser o culpado disso, né? Quando responsabilizar o Atlético por isso é piada, né? Piada. Tem o Rubens Menin aí que com todo mundo brigando, ninguém vai fazer um negócio desse. Porque ninguém sabia disso. Mas bom, vida que segue. Bora pro próximo e último tema que até o pessoal da Itatiaia deu um esculacho. Gente. Até o pessoal da Itatiaia dá um esculacho na diretoria do Galo. Você vê que a coisa foi horrorosa mesmo, né? Você vê que a coisa foi ruim mesmo. Vamos escutar aqui. Coisa para ser repensada pro ano que vem, muita coisa para ser reestruturada para a próxima temporada, muita coisa para ser revista pro próximo ano, né? É evidente que o Biel é ruim, né, gente? Todo mundo sabia que o Biel era ruim, mas sabia que era ruim antes de contratar, né? Menos quem contratou, né? O Biel não passou na porta do CT de Vespasiano pedindo emprego também, né? Então, assim, menos quem contratou sabia. Então, pro ano que vem, na hora de lembrar do elenco, de rejuvenescer o elenco, que quem vá ser o responsável por rejuvenescer o elenco, seja também consciente e competente para rejuvenescer o elenco, né? Para mudar o elenco, né? Elenco de jogador acima, determinados jogadores ali, muita gente acima de uma média de idade que precisa ser revista, gente que precisa de mais ambição, gente que precisa de mais fome. Faltou fome também nessa temporada, faltou bola também nessa temporada e convenhamos, né? Um trabalho que recomeçou em setembro, de um Galo que contra o Bucaramanga teve que jogar playoff para jogar as oitavas de final. Que contra o Godoy Cruz ganhou 2 jogos por 1 gol de diferença. Que foi tendo dificuldade numa Sul-Americana horrorosa que ele não conseguiu ser primeiro colocado no grupo dele. Convenhamos, né, gente? Não merecia nem jogar essa final. Muita incompetência reunida nessa temporada. E vamos ver se pro próximo ano, quando precisar mudar esse elenco, reformular esse elenco, vamos ter gente competente para rejuvenescer o elenco do Atlético, né? Falou tudo. Ano passado, na última pergunta, eu fiz pro Vitor a seguinte pergunta, se ele ia rejuvenescer o elenco. Ele rejuvenesceu, diz ele. Everson, Vitor Hugo, Alonso. Olha o time titular do Atlético, gente. O time do Atlético é muito mais velho que você imagina. Everson, Vitor Hugo, vou falar só dos mais velhos titulares. Alonso, Bernard, Rony, Dudu e Hulk. 7 jogadores, todos esses têm mais de 30 anos. Jogadores que têm mais de 25. Titular. Arana, Scarpa mais de 30. Não, mas o Scarpa não foi titular, né? Acima. E o Igor Gomes eu acho que também tem. E abaixo só o Tressoldi e o Alan. Não, o Alan Franco também tem 25. O time do Atlético é muito envelhecido, né, galera?
O time do Atlético é muito envelhecido, o time do Atlético é muito mais velho e isso é um problema. Isso é um problema. Então, assim, cara, é foda, né? Infelizmente, isso daí é um negócio complicado, isso daí é um negócio difícil, isso daí é um negócio que mostra falta de organização e planejamento de longo prazo. Porque numa organização e num planejamento de longo prazo, você idealiza certinho. Você fala assim, ó, tantos jogadores nessa faixa de idade, tantos nessa, o que a gente quer? A gente quer volante assim, 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 mas tem que ser jovem desse jeito, porque nós temos que revender planejamento. Bom, não tiveram. E o Paulo Brax, pra mim, não tem. Eu quero ver se ele vai ter e o que ele vai dizer. Porque uma hora ou outra ele vai ter que aparecer pra imprensa. Não é só pra Itatiaia, não, né, Paulo Brax? Onde você dá entrevistinha ali e tal, pá, entrevistinha controlada. Aparecer pra imprensa e dar a cara a tapa. Tá faltando isso também. Um grande abraço pra todo mundo que esteve aqui. Deixa o like, se inscreva, ative o sininho de notificação e eu volto mais tarde com mais conteúdo de Galo pra vocês. Valeu!